Olá, aventureiros! Baki, o torneio Haitai finalmente está disponível no Netflix. Vocês vão conhecer agora uma discussão detalhada sobre o episódio 1, que comece o torneio, e o seriado mantém a mesma qualidade de animação, as lutas estão frenéticas, está disponível legendado em português aqui no Brasil, com o áudio original em japonês, com as outras dublagens seja no Brasil e no resto do mundo não tendo ocorrido, assim como de vários outros animes e várias outras produções, para evitar aglomeração de pessoas, para evitar qualquer tipo de contaminação. E a história começa com tudo, já que o torneio é justamente um único dia, uma vez a cada 100 anos, reunindo os maiores lutadores da China e os raros convidados que foram aceitos pelos grandes mestres das artes marciais chineses. E lembrando que, no caso da China, estamos falando de um país de basicamente quase 2 bilhões de habitantes, meio que basicamente quase um quarto da população de todo o planeta, então estamos falando de um dos torneios mais incríveis do mundo e usando o ápice das artes marciais dentro do universo do Baki. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E se você gosta do tema, aproveita para dar o like aqui embaixo, inscrever-se, clicar no sininho para receber as notificações, lembrando de configurar o sininho para receber todas as notificações do canal, não apenas algumas, e vambora pra tama! Primeiramente, nós temos logo de cara o filho de Muhammad Ali Jr., discutindo justamente com Yojiro Hama, o grande lutador do qual basicamente toda a saga acaba se envolvendo direto e indiretamente, né? Já que Yojiro é considerado a chamada arma nuclear humana, capaz de derrotar exércitos inteiros sem usar qualquer tipo de arma além das próprias mãos. E Muhammad Ali Jr. é justamente filho de um dos maiores lutadores, não o maior lutador de boxe do planeta, né? Que é Muhammad Ali, e que desenvolveu uma técnica própria de luta derivada do estilo do pai. Sendo que é falado de uma técnica especial conhecida como as artes marciais mistas de Muhammad Ali, as artes secretas. Só que uma coisa interessante é que o encontro real que a história fala de que anos atrás o Muhammad Ali teria se encontrado com o Yojiro Hama, com um mega lutador, ele é inspirado em um fato real. Realmente o Muhammad Ali, ele foi no Japão para lutar em uma espécie de torneio de exibição contra o grande campeão de wrestling, de luta livre japonesa. Tanto que, por causa desse combate, ele é considerado por alguns, ao lado de outros lutadores como Bruce Lee, os patriarcas da família Gracie, entre outros, como meio que um dos progenitores, um dos avós dos combates de MMA moderno. Então, nós temos a primeira discussão que ocorre entre os dois, né, falando justamente sobre esse estilo secreto de luta do Muhammad Ali, né, que pegaria e usaria o boxe como base, só que aperfeiçoando e refinando com outras artes marciais, sem tirar a essência do boxe no processo. E temos então o combate entre os dois, onde justamente Ali Jr. surpreende por uma velocidade absurda. Uma coisa que ele fala é dos pesos do boxe, e temos que lembrar que existe uma série de categorias de acordo com o peso do lutador, e que, é claro, quanto mais leve, mais rápido. Só que ele fala que o Muhammad Ali Jr. ele é muito mais rápido que aquilo que a biologia dele, aparentemente do que a fisiologia dele, teoricamente permitiria com o peso dele. E o que acontece é que com essa velocidade ele não consegue simplesmente desviar, mas na prática ele consegue até derrubar o Yojiro do chão. E utilizando técnicas de conversa e manipulação, ele acaba deixando ele espalhar no chão. E de repente o Yojiro ele pega e levanta, tipo, peraí, realmente eu caí e fui derrotado, sabe? O grande lutador mundial, ele acaba de ser derrotado justamente por alguém que usou simplesmente lábia e agilidade, meio que mostrando uma coisa importante, que é, ele realmente, teoricamente, ele foi derrotado, sofreu uma derrota, tanto que quando ele foi se levantar já tinha subido o Muhammad Ali para comemorar a vitória. E aí você já vê essa coisa de que não é simplesmente, aqui não estamos falando simplesmente de força bruta, simplesmente acumular mais ki, energia, soltar raios, inclusive raios, graças a Deus não tem muito no Baki, tipo, adoro Dragon Ball, gente, mas cada anime com seu estilo, né? Então, o que acontece é que não temos simplesmente aquela coisa no anime de que arte marcial é simplesmente você deixar cada vez mais forte
e mais lapidado um determinado tipo de órgão, osso, músculo, estrutura do corpo, para você derrotar, para poder pegar e derrotar o oponente, usando aquilo com a maior precisão possível. Mas que a coisa vai muito mais além. Estamos falando de técnicas, estamos falando do equilíbrio do corpo, do uso do ambiente, da manipulação da mente do adversário, do controle das próprias emoções, isto é, estamos falando de um universo de complexidade. Prosseguindo então, a gente tem inclusive no final do anime, desse episódio, ainda vamos falar um pouquinho mais do recheio, o Yojiro Hama, quando ele está no torneio Haitai, ele tem que pegar e mostrar no início que ele é digno do torneio, já que ele é o único cara que nunca pegou e teve um combate meio que oficial, já que ele nunca participou de um torneio oficial, né? E mesmo o Dorian, que está no torneio, entre os participantes, ele é conhecido como um assassino mundial, inclusive condenado à pena de morte, né? Então, vamos saber das habilidades dele. Então, o Yojiro pega e destrói uma barreira feita de ferro e ele, em poucos segundos, ele derrota o mestre do Hetsu, um dos grandes mestres das artes marciais que está lá dentro da história. Isso para você pegar, quando você compara que justamente começa com o Yojiro Hama e termina com o Yojiro Hama, é para mostrar que realmente o Yojiro ele tem uma força absurdamente fora do comum, com meio que todos os atributos físicos, meio que beirando quase o sobrenatural, além de um conhecimento vastíssimo de técnicas de combate, e mesmo assim ele perdeu no início do episódio. Uma pequena derrota, claro, já que não foi um torneio oficial ou coisa do tipo, e ele não ficou sangrando, coisas do tipo, mas ele pegou e foi realmente derrubado dentro de um pequeno sistema de regras. Então, mostrando que realmente estamos falando, tanto no caso do Júnior quanto do Yojiro, que é conhecido no mundo inclusive como o Ogro, como mega lutadores. Esse é o grande nível que veremos ao longo do torneio. E o interessante é que o torneio Haitai em si, ele é colocado realmente como uma coisa quase que sagrada. Tanto que o conceito é de você ter os lutadores dos 12 grandes templos de artes marciais da China, né? Mais os 4 convidados. E esses 12 são comparados justamente a 12 forças cósmicas que comandam o universo em diversas mitologias, né? Tanto que você pensa até um pouco, nossa, será que teve alguma inspiração de Cavaleiros do Zodíaco? E reforça isso o fato de que um dos participantes do torneio é justamente o único sobrevivente é o grande campeão do torneio anterior, que sobreviveu 100 anos depois, gente. Então, pensando, inclusive, reforçando, né? O torneio vai estar uma vez, um dia, durante 100 anos, a cada 100 anos, uma única vez na vida, e temos justamente o último sobrevivente do torneio, que é justamente o grande campeão, isto é, como o grande mestre do torneio. Então justamente aquela coisa, tipo, como o grande mestre da guerra de 100 anos, de 300 anos atrás. Normalmente essa referenciazinha pequena, Cavaleiros do Zodíaco, né, que a gente acaba pegando ao longo da história, né. E que lembrando que mesmo a seriado anterior, ele tem parte da trama, dos primeiras temporadas de Baki do Netflix, ela é inspirada livremente, em parte, em sagas escritas também pelo autor de Cavaleiros do Zodíaco, né, num mangá de boxe que ele escreveu antigamente, que era o Ring Nikakeiro. Então, voltando à história, a gente tem esse torneio, que teoricamente vão ser chaves tradicionais, né, e que um por um as duplas vão ser reveladas dos primeiros 8 combates do torneio, né, até nesse sistema de chaves a gente pegar e ter o grande vencedor. E nesse período, né, a gente logo vai ter o próximo episódio falando justamente sobre o Baki tendo que superar finalmente toda a questão da debilidade que o corpo dele tá, já que ele tá se recuperando de um mega envenenamento. E que falaremos tudo no nosso próximo vídeo. E aí? Gostaram aqui do vídeo? Lembrando que uma outra referência a essa questão cósmica que aparece na história é justamente eles serem chamados de Kaios, que é uma designação grande como um tipo de divindade, etc. Que inclusive é usado em Dragon Ball, justamente a questão dos senhores Kaios que governam o universo. Só que aqui os senhores Kaios são justamente os governantes dos templos supremos de artes marciais, né? Com o supremo senhor Kaios tendo justamente o grande campeão do torneio antigo. E aí, o que estão achando da nova saga de Baki? Tem novos personagens favoritos? Comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, e não se esqueça de dar um like. Até mais, galera!